Bom, ahora la discusión es algo un poco más para, para discutir, para tener una idea de cuáles pacientes que vamos a hacer la estimulación del sistema de conducción, por qué y, y, y cuándo es mejor para los pacientes. La pregunta que fue hecha, yo pienso que para marcar paso para todos los pacientes y para la falla cardíaca también, pero es importante tener esa información. La estimulación fisiológica se cambió mucho con el pasar de los años, porque empezamos haciendo un marcapaso unicameral, que, que era una estimulación que não tinha nada de fisiologia, era só uma estimulação muscular que se perdía toda a sincronia auriculoventricular. Então se começou a ser uma estimulação de aurícula e ventrículo. Isto é uma estimulação fisiológica em los anos que foi desenvolvido. Depois, se os pacientes tinham uma frequência cardíaca sempre a mesma, tenía que se cambiaba de 60 para 70, pero siempre la misma. Se cambió, se desarrolló los dispositivos con sensores para que se adaptasen a la frecuencia cardíaca durante el ejercicio. Otra estimulación fisiológica. Después la estimulación biventricular para la corrección de la falla, de la desincronía que los bloqueos causaban. Llevamos a los pacientes que también en el momento que fue empezado a hacer era fisiológico, y ahora tenemos una estimulación más fisiológica de las otras, en comparación con las otras, que es la estimulación directa del sistema de conducción. Entonces, la evolución de la estimulación cardíaca fuese cambiando la misma terminología, pero que fuese avanzando el conocimiento y mejorando mucho la forma de hacerlo. Como ya escribimos, nosotros tenemos una área amplia para estimulación. La Haas de Ries, que es un poco más una região mais pequena, pero também é possível fazer uma boa estimulação. E a área da rama esquerda, que tem a porção do septo esquerdo do sistema de condução, os fascículos e a rama. O que hicimos para a estimulação de Ries é levar a camisa até o ventrículo direito e fazer um mapeio para tentar encontrar o sinal de Ries e fazer a perfuração da estimulação. Mira que acá temos uma estimulação com uma captura solo do fascículo del Ries, que tem um complexo. O QRS é muito angosto, é normal. Quando se cambia um pouco a energia de estimulação, tem acá uma estimulação não seletiva, ou seja, tem músculo e também sistema de condução. O QRS é ainda angosto, e depois que se baixa mais a energia de estimulação, se perde o sistema de condução, tem a estimulação de solo de músculo, e agora o complexo é ancho. Esta é a evolução de los umbrales durante a estimulação do sistema de condução. A estimulação de Ries é a mais fisiológica porque você tem a condução pelo ramo direito e pelo ramo esquerdo. Então, se os dois ventrículos têm uma ativação simultânea. Acá temos um exemplo de um paciente que nós fizemos, o cable posicionado na área da Haas de Ries. Se fizer uma comparação, o complexo é muito semelhante. A mesma morfologia. E acá abaixo tem o registro del cable
del sinal del RIS. Acá tem o sinal de RIS e acá o sinal do ventrículo. Quando hacemos uma estimulação de RIS, temos que fazer uma estimulação mais distal en la haz de RIS, porque os umbrales são melhores e o resultado é muito melhor. Então, acá não é possível ter uma aurícula sensada, porque estamos fazendo uma estimulação mais distal na haz de RIS, e isto tem melhor resultado, mais exitoso, pero é um problema que RIS tem três disposições anatómicas. Uma bem superficial, que é muito fácil de fazer a estimulação. Outra que é mais profunda, abaixo de la região subendocárdica, e outra muito profunda, que é muito difícil de fazer a estimulação. Tem que fazer uma perfuração, pero é muito mais complicada de fazer a estimulação. Por exemplo, acá temos um paciente que hicimos a estimulação por falha cardíaca, tinha um bloqueio da rama esquerda e hicimos um implanteio na área de RIS. Acá como vamos fazer uma simulação do que este paciente tinha um bloqueio completo da rama esquerda, de todos os fascículos, só tinha integridade do sistema da rama direita. Quando hacemos a estimulação de la RAS, temos a captura solo de RIS, na estimulação seletiva. Pero se mirar, não há correção, se mantém o bloqueio da rama esquerda com a energia de 1.2 por 1. Quando se eleva, aumenta a energia de estimulação, o que se tem uma correção completa do complexo QRS. Agora, temos um complexo muito normal, muito angosto. Mira abaixo como se tem uma correção completa do problema. Por quê? Quando hicimos uma estimulação com energia mais alta, se tem a captura abaixo do bloqueio. E isso se captura as fibras da rama esquerda que nos permitem fazer a correção completa, total do distúrbio de condução pela rama esquerda. Este é o mecanismo que a estimulação do sistema de condução tem. Acá tem outro exemplo da estimulação septal, pero para estimulação da rama esquerda, hicimos um mapeio mais abaixo da área de RIS, como o Carlos nos disse, um pouquinho mais abaixo, 1 centímetro médio ou 2 centímetros em direção à ponta do ventrículo, porque esta é uma área mais ampla onde temos a região de RIS, da rama esquerda. Hicimos a perfuração. Quando se tem uma captura da rama esquerda, temos uma condução anterógrada pelos fascículos e uma condução retrógrada pela rama direita. Então, se mantém por isso, o complexo QRS é angosto, pero se mantém um retardo, se tem um padrão de bloqueio da rama direita, um retardo de ativação da base da região mais basal do ventrículo direito. Mira o padrão de estimulação, tem uma captura seletiva cá, que tem um padrão que empieza com na R em V1, depois na S, depois na R de novo. Quando se tem uma captura não seletiva, se perde a R, a primeira R, e se tem só a segunda. Esta é a captura do sistema de condução, e depois se tem só na captura muscular, complexo muito mais ancho do que os outros. Acá um exemplo de um paciente com bloqueio da rama esquerda, que hicimos a estimulação, e com a correção completa do distúrbio de condução, a posição acá,
adentro do septo interventricular, fazendo a captura da área do septo. O eco nos ajuda muito. Todos os ecocardiografistas, cardiólogos, eu não sei como se fala em espanhol, ecocardiografistas, tem que saber como fazer estas imagens, porque é muito importante para nós sabermos quão profundo está o cable no septo. É importante durante o segmento do paciente. Acá podemos mirar que hicimos uma angiografia do ventrículo direito para localizar. Quando hacemos uma angiografia, temos o summit, o ponto mais alto da válvula tricúspide, onde está a área de His. E temos uma linha hasta a ponta. Esta é a área que hicimos lá, perfuração. Mira acá o cable. E acá o oblíqua esquerda com a perfuração em direção ao septo. Outro caso de um paciente que tinha na TAV, hicimos a perfuração porque tinha um bloqueio completo, total, de terceiro grado, e hicimos, mira, o complexo que é esse, muito angosto, e tinha um potencial do fascículo, acá, um potencial da rama esquerda. E este paciente, mira, quando hicimos a estimulação em modo bipolar, tem a captura da rama esquerda e também a captura do septo profundo com o anillo, tendo a captura da ponta do cable e do anillo que está mais próximo do septo direito. Isto se quita o padrão de bloqueio da rama direita, que é a estimulação monopolar promove, tem, e deixa um eletrocardiograma completamente normal. Estas são as vantagens. Como já foi dito, temos uma área muito ampla de estimular todos os pontos. E a técnica de estimulação do sistema de condução começou há muito tempo. Mais ou menos em 2002, foram os primeiros casos descritos com estimulação de RIS para pacientes com fibrilação auricular e indicação de bloqueio auriculoventricular. Se foi feito só com na guia adentro do eletrodo pré-formatada para ser a estimulação, e a taxa de êxito era muito baixa nestes anos, aproximadamente 50%. Quando se introduziu as camisas com pré-formatação, foi muito importante para que se cambiar completamente nossa efetividade. Hoje é muito alta. As ferramentas que temos são amplas, de muitas companhias, mas eu tenho este estudo experimental é muito interessante porque foi feito para comparar todas as companhias. Quando se hace as rotações horárias para perfurar o cable, a transmissão da rotação em su mano hasta a ponta do cable não é 1 para 1, porque tem muitos obstáculos, resistências durante esta perfuração. Isto é importante. Mira que as diferentes companhias, a melhor que entrega uma relação quase 0.5 para 1 é de Boston Ingevity. Depois, o cable de Solia. Sin embargo, também temos, durante as rotações, risco de que o cable se agarra com todo o tecido e é risco de ruptura do tecido. Isto também foi avaliado por esse estudo. E esse risco é muito baixo com os cables de Biotronic, que menor taxa de risco tem, e depois de Biotronic, de Medtronic, e a Boston que tem mais risco. Então,
el Ingevity tiene una taja de entrega de muy próximo de 0.5 para 1, pero tiene más riesgo de tener ruptura del tejido em volta. E de Biotronic tem uma entrega muito próxima de Ingevity e tem uma taxa muito baixa de risco de ruptura do tejido. Por isso, eu tenho hecho muitas vezes mais procedimentos com soja, porque tem uma segurança melhor que os outros cables. Esta é uma informação importante. Aqui tem um exemplo. Empezamos haciendo la angiografía del ventrículo derecho. ¿Te recuerdas que la parte más alta, donde está la camisa, es la área de RIS? Ya tenemos la información anatómica donde vamos empezar a tener una línea imaginaria hasta la punta. Dejamos el cable de aurícula en la punta del ventrículo como backup, porque este paciente tem bloqueio de la rama izquierda. Se hacemos um mapeio, podemos fazer um trauma mecânico do ramo direito e fazer um bloqueio completo. Então, temos esta linha imaginária e hacemos um mapeio. Este é um paciente com bloqueio da rama esquerda, um complexo muito ancho, certo? E vamos fazer o mapeio. Uma vantagem que temos deste cable é que é possível fazer a estimulação da guia que se transmite hasta a hélice, o tornillo do catéter, do cable. Então, é possível mirar que se vai cambiando a morfologia em rojo, onde começamos a fazer a perfuração, e se vamos fazendo a perfuração hasta a outra imagem, onde se tem a captura da área da rama esquerda. Isto é possível durante a perfuração, se observar a perfuração do cable. Isso é muito importante para o procedimento, porque quando se chega à área da rama, é possível se parar de perfurar para não ter a perfuração para o ventrículo esquerdo. E hace agora as aferições. Aí está a posição, hacemos uma injeção de contraste, um septograma, e mais ou menos da ponta do tornillo hasta esta área que tem radiopacidade, é possível mirar na fluoroscopia, tem 15 milímetros, 1,5 centímetro. Então, está muito perfurado e tem um padrão eletrocardiográfico acá que é compatível com a captura da rama esquerda. Agora o complexo está mais angosto, pero mira, não está bueno, está ancho, 140 milissegundos. Pero o mais importante não é a aferição da duração do complexo, e sim essas duas informações. Que tem o LVAT, que tem que ter um valor abaixo de 85. Quanto mais baixo, melhor, mais rápido a ativação da parede livre do ventrículo esquerdo. E a outra informação é o pico a pico arriba de 44. Estes são parâmetros muito importantes, porque acá temos a informação que o sistema de condução estamos tendo uma estimulação seletiva do sistema de condução. Isto é muito importante. E mira a posição final e o ecocardiograma, que um paciente tinha uma fração de ejeção abaixo de 35%, e no outro dia a fração de ejeção estava de 47%, e tinha uma correção quase total da desincronia, tendo na sincronia de contração do ventrículo esquerdo. E acá está a posição do cable completamente adentro, fazendo a estimulação da área, muito próximo do sistema de condução.
Quando devemos considerar a estimulação do sistema de condução? Eu penso que em duas situações. Para os pacientes com indicação de marca-passo, com a intenção de prevenir a evolução com disfunção, com falha cardíaca, ou seja, com uma redução da fração de ejeção, e outra para os pacientes que já têm falha cardíaca e nós queremos fazer a ressincronização. A estimulação do ventrículo direito, nós temos a informação que se promove uma desincronia do ventrículo e do ventrículo esquerdo, e por isso muitos estudos nos trazem a informação que os pacientes têm maior risco de mortalidade e outras complicações, como hospitalização por falha cardíaca. E quanto mais estimulação do ventrículo direito, pior é o desfecho, como muitos estudos nos demonstram que a estimulação de 20%, 40% é suficiente para levar o paciente com os desfechos piores. Este estudo nos leva a crer que uma taxa de 12 a 15% dos pacientes tem uma evolução com redução da fração de ejeção durante o segmento depois do implante do marca-passo em ventrículo direito. E na análise multivariada, dos preditores foi a estimulação solo de 20% ou mais. Isso é muito importante. Pacientes com pouca estimulação podem ter uma evolução com disfunção ventricular, porque temos uma análise de eletrocardiograma ultrafiltragem com alta frequência, que é possível mirar que só a estimulação do sistema de condução tem uma estimulação muito próxima do normal quando estimulamos qualquer ponto do ventrículo direito, todo ele, septo, trato de salida, ápex, todos têm uma desincronia da ativação do ventrículo esquerdo. E por isso a estimulação do sistema de condução tem se estudado para a prevenção da falha cardíaca depois da estimulação, como esse estudo que demonstra uma redução da taxa de hospitalização e mortalidade depois em comparação com a estimulação do ventrículo direito. Este estudo foi ampliado depois para um segmento mais largo, de 5 anos, e o resultado é o mesmo com a redução da mortalidade e das hospitalizações. E tem diferença se hace a estimulação de RIS e com uma captura seletiva ou não seletiva no resultado clínico do paciente, não. Esse estudo demonstra que a evolução clínica dos pacientes tem a mesma evolução, com uma redução da taxa de mortalidade e hospitalizações. Com a estimulação da RAS de RIS, temos estes diagramas demonstram a estabilidade dos parâmetros do cable durante o segmento e também a resolução da ativação do ventrículo. E este estudo mostra que para pacientes que têm indicação para implante de marca-passo por bradicardia, que há uma redução da taxa de hospitalização e mortalidade, também para os pacientes com estimulação da rama esquerda, em comparação com a estimulação do ventrículo direito, e mesmo em pacientes que têm uma baixa taxa de estimulação, se mantém esse benefício. Então, a estimulação do sistema de condução é muito importante nesses pacientes para se prevenir a evolução desfavorável e induzir a indução de uma cardiomiopatia induzida pela estimulação crônica do ventrículo direito. Outra situação são para os pacientes com fração de ejeção reduzida. Já sabemos que temos muitos estudos que avaliaram a terapia de ressincronização biventricular, demonstrando que se tem um efeito muito importante em reduzir a mortalidade, pero
principalmente os pacientes com bloqueio da rama esquerda, como dissemos, por causa da sincronia, pero nem todos os pacientes têm a correção completa, se tem uma taxa de pacientes que são não respondedores e se mantém a mortalidade e a taxa de hospitalizações. E a estimulação do sistema de condução, acá, temos um paciente com bloqueio da rama esquerda, mira a ativação tardia da parede livre do ventrículo esquerdo, como se hace a estimulação de RIS, se tem uma correção fisiológica da ativação ventricular, em comparação com a estimulação biventricular, que também se tem uma correção da ativação da parede livre do ventrículo esquerdo, mas de uma forma não fisiológica. E isto é importante porque quando miramos a resposta hemodinâmica comparando a estimulação de RIS com a estimulação biventricular, a resposta hemodinâmica, ou seja, elevação da pressão em ventrículo esquerdo é muito maior com a estimulação fisiológica risiana. E também se tem esta resposta quando hacemos a estimulação da rama esquerda, tem uma ativação muito maior do ventrículo esquerdo em comparação com a estimulação do ventrículo direito ou em pacientes que tinham já uma ativação pelo bloqueio da rama esquerda. É importante que em alguns casos, por exemplo, este paciente que foi feito agora, é possível que só com o manejo do retardo auriculoventricular é possível ter um complexo que é muito melhor. Mira este paciente que hicimos a estimulação da rama esquerda, não tinha um complexo muito hermoso, pero ainda era um pouco ancho. O que hicimos foi fazer uma fusão com a programação do retardo auriculoventricular. É possível deixar que a condução intrínseca seja feita pela rama direita, que está íntegra, e se hace a estimulação da rama esquerda para ter uma fusão, e mira que se há uma correção completa do padrão eletrocardiográfico, um complexo de 100 milissegundos, tem uma total correção. Então, é possível, depois que se hace a estimulação, fazer programações que nos permitam ter o melhor resultado para estes pacientes. E acá temos na evolução dos pacientes com indicação de ressincronizador para tratamento de fibrilação auricular e ablação do nódulo da junção auriculoventricular, que os pacientes, em comparação da estimulação do sistema de condução com a estimulação biventricular, é melhor a estimulação do sistema de condução, como podemos mirar neste caso. Para pacientes, este estudo já descrevemos na charla anterior, pero é para demonstrar que temos resultados exitosos com a estimulação de RAS de RIS para tratamento de pacientes com falha cardíaca, indicação de estimulação biventricular, e também, este é muito importante, que quando temos paciente com falha cardíaca, com complexo que é muito ancho, a estimulação biventricular para pacientes com bloqueio da rama direita tem resultados que não são tão buenos. Pero quando hacemos a estimulação de RIS, poderemos ter a correção completa do bloqueio e um bom resultado. Nestes casos, pacientes com falha cardíaca, bloqueio da rama direita, a escolha do ponto de estimulação é a RAS de RIS e não a rama esquerda. Este é muito importante, pero temos que estudar, e tem um estudo randomizado para avaliar esta resposta. E acá, outro estudo que já comentei, já disse na outra charla, para a estimulação da rama esquerda para falha cardíaca e bloqueio da rama esquerda, os resultados, e outro estudo demonstrando que é possível a estimulação da rama esquerda beneficiar também pacientes com bloqueio da rama direita.
y comparando, haciendo la comparación con todas las herramientas, Ras de Ris, rama izquierda y biventricular para los pacientes con falla cardíaca, la estimulación del sistema de conducción fue mucho mejor en dejar el complejo QRS más angosto y estrechado, y el beneficio en la performance ventricular, haciendo una elevación de la fracción de ejeción, y mira que la taja de respondedores que normaliza, que tienen una fracción de ejeción normal, es mucho mayor en los pacientes con estimulación del sistema de conducción. Este estudio nos demuestra la misma información, que tiene una mejor evolución de los pacientes con reducción del complejo y la fracción de ejeción mejor. Pero algunos pacientes no tienen bloqueo de la rama izquierda, pero tienen la integridad del sistema de conducción. Otros tienen un bloqueo de la rama izquierda y el bloqueo del sistema de conducción. Este es un diagrama un estudio muy interesante que nos demuestra que más o menos 60% de los pacientes tienen este padrón de bloqueo, que 60-65%, que es posible hacer la corrección con la estimulación del sistema de conducción, pero mira acá, tenemos un bloqueo de la rama izquierda, hicimos la estimulación del sistema de conducción y tenemos la corrección del complejo. Pero nestes pacientes com integridade do sistema de condução, se hacemos a captura seletiva do sistema de condução, não importa o ponto do sistema de condução, não vamos ter a correção, porque é íntegro. Temos uma enfermidade abaixo do sistema de condução e temos que fazer outras formas de estimulação. Neste caso, depois vamos discutir mais, é a estimulação hot circuit, que é a estimulação de Ras de Ris, junto com a estimulação do ventrículo esquerdo, teniendo complejo QRS más angostos y la activación del ventrículo izquierdo, la pared libre, elevado mejores con la estimulación hot circuit. En este caso, un ejemplo de un paciente que hicimos la estimulación de la RIS, un paciente con falla cardíaca pós-quimioterapia para un cáncer de mama. Esta paciente era muy sintomática, una fracción de ejeción muy baja. Hicimos a estimulação de RIS e uma estimulação do ventrículo esquerdo, e o complexo QRS desta paciente tinha muito próximo do normal, abaixo de 100 milissegundos, e a fração de ejeção, depois de 2 anos, estava normal, de 60% a 64%. Também é possível fazer a técnica LOT-CERT, que é a estimulação da rama esquerda conjunta com a estimulação do ventrículo esquerdo, porque alguns pacientes não se têm a correção só com a estimulação da rama esquerda, não têm todos os critérios necessários para alcançar para ter os critérios de estimulação buenos do sistema de condução. Então, se hace a estimulação conjunta dos dois, bifocal, para ter a correção completa do complexo, e isto se ha demonstrado pela análise de fração de ejeção complexa. Que temos hoje? A estimulação do sistema de condução para pacientes com falha cardíaca, indicação de R5. A estimulação do sistema de condução permite a redução do complexo QRS muito melhor que a estimulação biventricular, e uma elevação da fração de ejeção também muito melhor em comparação com biventricular. E isto se demonstra também que se baixa muito a taxa de mortalidade e hospitalizações por falha cardíaca durante o segmento dos pacientes nesses dois estudos. E neste estudio mais recente, temos uma não inferioridade, neste caso, pero temos uma taxa de redução das hospitalizações por falha cardíaca, que este estudio também se demonstra a redução do complexo e a melhor performance cardíaca com a estimulação da rama. Então, chegando ao final, o que nós temos hoje são que a estimulação biventricular está em todas as guias,
pero é possível que no futuro próximo, com os estudos randomizados, os estudos clínicos com a estimulação do sistema de condução, se cambia isto, se deixa a estimulação como na primeira opção, junto com a biventricular, ou com uma opção melhor que a biventricular para estes pacientes. Gracias.